Amados irmãos ouvintes, louvado seja Deus. Eu quero cumprimentar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos salva é o pastor Ivo Madureira, aqui da sede setorial da nossa igreja pentecostal Deus e Amor. Que Deus abençoe a todos os irmãos ouvintes do programa A Voz da Libertação, que estão sintonizados nesse dia de hoje, no dia de quinta-feira, dia 23 de novembro de 2023, e hoje é culto de ensinamento da Palavra de Deus. Eu quero mandar uma saudação para todos os irmãos que estão ouvindo esse programa agora, A Voz da Libertação, FM 99.1, aonde você está agora. Que Deus te abençoe no seu lar, na sua casa, com a sua família, no seu trabalho, ou seja, no hospital. Você que está fazendo também agora, trabalhando de Uber, que Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde. Os irmãos também que estão ali no presídio, no pavilhão 1, no pavilhão A também, na cela 1, os irmãos ali que fazem os cultos toda sexta-feira. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Nós já vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Nós vamos ler e ver o que o Senhor Jesus Ele tem para conosco nesta noite, o que Deus Ele tem para com a sua igreja. Deus Ele é maravilhoso, Deus Ele é bondoso também. Hoje nós vamos falar a respeito da porta estreita, capítulo 13 do Evangelho de São Lucas, e no versículo 22 a seguir. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está nos ouvindo agora via internet, via YouTube também, você vai acompanhar conosco no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículo 22, aonde o Senhor vai falar a respeito da porta estreita. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos ler agora em nome de Jesus. Versículo 22, que diz assim: Ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele fez uma pergunta. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disse: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que os praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém, meus irmãos? Vamos fazer um minutinho de oração, para que Deus venha confirmar esta mensagem em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, quero pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. A tua igreja pede perdão também,
os ouvintes pedem perdão nessa mínima oração, e que o Senhor, meu Pai, venha dar vitória para a tua igreja, que o Senhor, meu Pai, venha dar vitória para o teu povo, e que o Senhor, meu Pai, venha jogar por terra todo o impedimento, todas as barreiras. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha falar conosco através da tua palavra e por intermédio de Jesus Cristo. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com os irmãos ouvintes, via rádio, via YouTube, e que o Senhor venha dar vitória para cada um agora, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amada igreja, amados irmãos, internautas e ouvintes da palavra de Deus, nós lemos aqui uma pequena parábola que Jesus contava. Lemos aqui alguns versículos da palavra de Deus, aonde Jesus ele contava acerca de um Senhor, ou seja, acerca de pessoas que já não davam ouvido e crédito à palavra de Deus. Ele vai falar a respeito de um pai de família que tinha por intermédio lugares, ou seja, tinha privilégio de receber pessoas também no seu ambiente. Ele queria dizer que essa pessoa, esse Senhor, significava o próprio Deus, ou seja, o próprio Jesus no seu reino. Nós vamos ver aqui para frente como Jesus ele conduz essa mensagem, como Jesus expressa a palavra de Deus para todos aqueles que dão ouvido e crédito a respeito da palavra do Senhor, para porfilarem e entrar por uma porta estreita, aonde o caminho é apertado, aonde conduz a vida eterna e a salvação. O tema dessa mensagem vai dizer que Jesus ele veio para salvar a todos e não somente os judeus. O autor desse livro, ele não dá nome, pelo menos por volta da época do ano 100 depois de Cristo. E os líderes da igreja disseram que um médico gentil ele escreveu esse evangelho e na sequência também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. O médico era Lucas, um companheiro de viagem e amigo do apóstolo Paulo. E se essas informações estiver correta, Lucas é provavelmente o único autor gentil cujo trabalho aparece no Novo Testamento. A data dessa história vai dizer que a história de Lucas abrange mais de 30 anos, que é o tempo de vida de Jesus na terra, e não há uma certeza sobre quando Lucas escreveu a história. Alguns creem que foram no ano 50 ou 60 depois de Cristo, e o local dessa história aconteceu em Israel, e a maior parte do ministério de Jesus acontece na Galileia, onde hoje está o norte de Israel. É uma pequena introdução que nós estamos aqui falando a respeito da palavra de Jesus. É uma pequena introdução e curiosidade para nós sabermos o que a teologia traz nos estudos de Deus para as nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que Lucas ele vai falar a respeito de Jesus. Ele vai trazer na sua oratória, nas suas escrituras, na sua fala, que Jesus ele percorria a cidade, as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Ele vai dizer que Jesus ele vinha de aldeias, de lugarejos, ensinando, falando do amor do Pai eterno, e na sequência ele já ia curando, já ia libertando pessoas. Era notório por onde Jesus passava, algo de bom acontecia. Era notório aonde Jesus passava, as pessoas iam em sua direção, ao seu encontro, para ver os sinais e maravilhas e prodígios. Mas Jesus não perdia a
falava nas suas parábolas a respeito do reino de Deus, a respeito de como entrar um dia na nova Jerusalém, da cidade santa. Ele sempre ensinava a respeito da conduta de um homem após a sua transformação, após aceitar Jesus, após andar nos caminhos santos de Deus. Ele sempre falava a respeito da mudança de comportamento que a pessoa tinha que ter. Jesus, ele sempre andava na Galileia, ele sempre andava pelos lugarejos, pelas cidades circunvizinhas, ele sempre andava, também passava em Jericó. Multidões sempre estavam ao lado e atrás de Jesus, por mais que muitos não acreditavam, mas muitos queriam ver com seus olhos, muitos queriam até mesmo difamar o próprio Jesus pelos sinais de maravilhas e prodígios. Muitos tinham o prazer de não segui-lo para adorá-lo, de não segui-lo para ter uma vida de exemplar, mas queria difamar Jesus, queria pegar uma brecha do mestre para acusá-los, para querer difamar Jesus. Mas Jesus ele tinha o Espírito Santo na sua vida. Jesus ele tinha uma boa expressão para falar. Jesus ele tinha o próprio Deus que falava por ele na sua boca, porque Jesus ele é o mestre dos mestres, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o advogado dos advogados. Jesus, por onde ele passava, algo de bom tinha que acontecer sobre as vidas, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que quando ele percorria os lugarejos para entrar em Jerusalém, uma pessoa lhe fez uma pergunta. Um judeu lhe perguntou. Um judeu exclamou sobre ele, querendo saber a respeito do reino que Jesus falava, que Jesus ofertava para aquele povo, o reino da justiça, o reino celestial, o reino que era a morada futura para aqueles que acreditassem e fossem até o fim. E disse-lhe Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu, ele deu uma resposta. Jesus ele respondeu para aquele homem, porque muitas portas talvez tinham ali em Jerusalém, muitos ensinamentos talvez antes de Jesus vir apareceram, porque Jesus ele mesmo disse lá em João 10 que todos aqueles que apareceram antes dele eram ladrões e salteadores, e ele era o bom pastor, e ele veio para conduzir a sua ovelha, para conduzir o seu rebanho. E Jesus ele está hoje aqui na igreja, Jesus ele está hoje aí no seu lar, Jesus está hoje aí na sua casa, ele está hoje ao teu lado para te conduzir também, através da palavra de Deus, através dos seus grandes e sábios ensinamentos, em nome de Jesus. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é fiel e verdadeira, e ela é digna de toda aceitação. Ela tem que ser aceita, porque é a palavra de Deus. Por mais que muitas pessoas ainda não aceitam, muitas pessoas criticam, a rejeitam, mas não deixa de ser a palavra da justiça, a palavra da salvação, a palavra da libertação da minha e da tua alma, para que um dia nós venhamos regozijar juntamente com Jesus no seu reino. A Bíblia vai dizer que a palavra é loucura para quem perece, é a palavra de Deus. 1 Coríntios 1,18 vai dizer, porque a palavra de cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra de Deus para aqueles que são salvos, para aqueles que estão no caminho da justiça, ela é a palavra de Deus. Agora, para aqueles que têm dúvida, para aqueles que indagam, perguntam como é a palavra, ela é loucura para essas pessoas, porque não entendem, ainda não sabem como é a palavra. Agora, nós que entendemos, nós que acatamos para nós que andamos conforme a palavra, é
o próprio Deus nos conduzindo, é o próprio Espírito Santo que habita em mim, habita em tua vida e faz morada em seu ser, para que nós venhamos rejeitar o pecado, rejeitar o mundo, rejeitar as porfírias, rejeitar tudo aquilo que desagrada a Deus e andar num caminho estreito, andar numa porta estreita. Jesus ele disse: porfilai pela porta estreita, porfilai, ou seja, entrar, insistir, procurar uma porta estreita, para que um dia nós venhamos herdar a salvação. A porta estreita que Jesus fala é a palavra, é um caminho que conduz à vida eterna. Aqui na face da terra nós temos várias portas, aonde nós entramos, ou seja, temos templos, aonde nós aprendemos a palavra, aonde nós acatamos para nós a palavra de Jesus. Tem vários templos, tem várias igrejas. É como o Apocalipse vai falar das 7 igrejas, aonde Filadélfia conduzia a palavra de Deus, ainda estava andando nos caminhos do Senhor, mas as demais, como Sarsa, Tiatira, Éfeso e entre outras, não tinha mais conduta. O pecado tinha entrado dentro daquela porta, e a porta que era estreita ficou larga. As 7 igrejas da Ásia, as 7 igrejas que João cita na ilha de Pátimos, essas igrejas estão ainda na face da terra. Então o Senhor Jesus ele disse para que todos viessem entrar por uma porta estreita, não entrar por essas igrejas mundanas, por essas igrejas que não têm compromisso com a palavra, que não têm compromisso com a mensagem. Nós sabemos que a placa da igreja não vai salvar ninguém, mas a palavra que é pregada e anunciada, e nós vivemos, e nós acatamos para nós, uma coisa é certeza: nós vamos ser salvos pela nossa fé e pelo poder da palavra e pela obediência em Cristo Jesus. Glória a Deus. É a palavra de Deus. Jesus ele mesmo disse que nós temos que entrar pela porta estreita, nós temos que entrar pela porta da salvação, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai citar e ele vai ainda exclamar para aquele senhor, para aquele homem, para aquele judeu que fez a pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele vai dizer no versículo 24: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É no último dia, aonde muitos vão falar: Senhor, eu congreguei, Senhor, eu andei pelos caminhos, Senhor, eu fiz a tua vontade, Senhor, eu fazia isso e fazia aquilo. Só Jesus ele sabe, meus irmãos. Só Jesus conhece o meu e o teu coração. Não é a placa, não é a igreja que vai te salvar, é a palavra, é o ensinamento que o teu pastor tem que dar e viver também. É a palavra que é ensinada dentro das igrejas, dentro dos templos. É a partir daí que nós vamos conhecer a palavra, conhecer os mandamentos, para que um dia nós venhamos entrar pela porta da salvação, a porta da graça, a porta do céu, aonde Jesus nos espera, uma igreja lavada, remida e no sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer em Mateus 7, 13 e 14: procurai entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho, e estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida eterna. O próprio Jesus já diz em Mateus 7, 13 e 14: os dois caminhos, um caminho que leva à vida eterna é a porta estreita, um caminho que leva à perdição, ou seja, aos reinos exteriores de trevas, é a porta larga. É uma porta do liberalismo aqui na face da terra, aonde muitos se convertem, muitos acatam ir para a igreja do liberalismo, uma igreja liberal, uma igreja que permite o pecado, que permite a vaidade, que permite tudo aquilo que é agradável ao homem terreno. Mas Jesus ele tem vida e vida com abundância para todos aqueles que querem morar no reino de Deus, para todos aqueles que querem fugir da aparência do mal, para todos aqueles que querem um dia ter gozo, paz eterna, vida longa
estreita, é quando Jesus te chama, é quando Jesus tem promessa na tua vida. Tu abandona o pecado, tu abandona a vaidade, tu abandona a mentira, e tu vai entrar pela porta estreita para seguir a Jesus de Nazaré. É a palavra de Deus, é a palavra da ciência, é a palavra da sabedoria. Jesus ele mesmo disse: esforçai-vos, ou seja, tenha ânimo, tenha força, sai da porta larga, ouve a minha palavra, entra pela porta estreita, aonde tem ensinamento, aonde tem doutrina, que é o ensinamento da minha palavra. A Bíblia, meus irmãos, mesmo diz em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará. É essa palavra, é a palavra do Senhor que vai nos libertar cada vez mais. É a palavra de Deus que nos vai dar vida e vida com abundância. É a palavra de Deus que vai também nos salvar, que vai também até mesmo nos julgar, como diz em João 12,48. Essa mesma palavra há de julgar também no último dia. É a palavra. Nós temos a Bíblia em nossas mãos. Nós temos o GPS do crente, a bússola que nos conduz à vida eterna. Agora, muitos não meditam, muitos não a praticam, muitos a rejeitam, muitos levam para o outro lado, tentando distorcer um versículo, um capítulo. Mas Jesus ele disse: ai daquele que acrescentar ou tirar um tio dessa profecia. É a palavra de Deus, ela não pode ser mudada, ela não pode ser transferida. Nós mudamos, nós pecamos, nós erramos, mas a palavra ela é inerrante para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é fiel, verdadeira, ela é digna de toda aceitação. A palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente para as nossas vidas, amados ouvintes. Jesus, depois de ter falado para aquele judeu: esforça-te, tenha bom ânimo, tenha força, entra pela porta estreita, sai da porta larga, ouve as minhas mensagens, ouve as minhas parábolas. Eu tenho de bom para vocês, povo judeu. Eu vim para que vocês tenham vida eterna. Eu vim para que vocês um dia venham ouvir a palavra e acreditar que eu sou o Messias, o Filho de Deus Pai. Jesus ele vai dizer ainda no versículo 25. Eu trago aqui uma exegese dizendo que Jesus ele traz tudo essas palavras assim falando, e ele vai acrescentar no versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começares de fora a bater a porta dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disse: não sei da onde vós sois. Jesus falou isso para eles, para que eles viessem entender que ia chegar um tempo, um dia, que eles um dia iriam herdar o reino de Deus, que um dia eles iriam partir daquela terra, e eles iriam ter sim uma chance de ver pelo menos a porta. Isso é para aqueles que não deram crédito, para aqueles que andaram nos caminhos tortuosos, para aqueles que não deram crédito e conduta à palavra de Deus. Ele falou, ele fez uma comparação pelo menos na terra, e quando um pai de família levantasse, ou seja, cerrar a porta, e quando muitos chegarem a bater na porta querendo entrar, o Senhor ele vai dizer que não vai conhecer aquelas pessoas. Ele não vai conhecer. E nisso, meus irmãos, nós vemos também naquela passagem de Mateus 25, aonde vai falar das 10 virgens, que elas saíram ao encontro do noivo. O noivo ia vir e elas saíram ao encontro, e elas estavam com as suas lamparinas, segundo a Bíblia, e 5 tinham azeite e 5 não tinham. E quando elas deram de fé que não tinha o azeite nas suas lamparinas, elas saíram atrás de comprar. E quando o noivo chegou, as 5 foram de encontro
e entraram pelas portas. E quando as cinco loucas que estavam atrás do azeite, que voltaram para entrar, e quando bateu na porta, a porta não se abriu mais. E ele, o Senhor, que era o noivo, ele disse: apartai-vos dali, que eu não vos conheço. Então é uma comparação em Mateus 25. Assim vai ser também para aqueles que ficarem para trás no último dia. Assim também vai ser para aqueles que tiveram uma oportunidade dentro dos seus templos de ouvir a mensagem de Deus, de ter uma nova oportunidade em sua vida, para um dia entrar na porta estreita, e rejeitou. Mas hoje Jesus ele te chama para que você venha entrar numa porta estreita, retomar a sua caminhada para com Deus, se esforçar, ter bom ânimo e aceitar Jesus na tua vida, aceitar a palavra do Senhor, aceitar a obediência da palavra em tua vida, porque não podemos fazer a nossa vontade, não podemos fazer a vontade do nosso ser, mas fazer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, porque é isso que Jesus quer, que nós façamos a vontade do Senhor, que nós obedecemos as suas palavras. Mateus 25, 10, 11 diz assim: e tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A porta já tinha fechado, a porta já não ia abrir mais. Assim também é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, quando Jesus levar o seu povo, os seus escolhidos, todos aqueles que ficar, a porta não vai mais se abrir, meus irmãos. O tempo é esse, o tempo é hoje de nós voltarmos à presença do Senhor. O tempo é hoje de nós deixarmos as coisas ilícitas, que é a porta larga, que é o pecado. O tempo é hoje de nós entrarmos na porta estreita, a obediência, e seguir Jesus Cristo, porque não sabemos, nem os anjos sabem, nem o próprio Jesus sabe quando ele vai vir. Mas quando ele voltar, vai ser como um ladrão de surpresa, quando vem roubar alguém e não avisa. Ele também não vai avisar para a humanidade, ele também não vai avisar para ninguém, vai vir buscar todos de surpresa. E aquele que subir com Jesus vai entrar pela porta estreita, vai entrar pelas bordas de Jesus, vai entrar no reino de Deus, e a salvação ela é garantida em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando a porta cerrou, quando a porta fechou, quando o pai de família fechou, muitos começaram a dizer, diz a Bíblia, no versículo 26, Jesus ele dizendo para o povo judeu: então começareis a dizer: temos comido, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado em nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, amados ouvintes, é forte esses dois versículos, é forte, porque muitos estão na presença de Deus, entre aspas, muitos estão para si mesmo achando que está fazendo a vontade de Deus, do jeito que Deus quer, ou do jeito que Ele quer, mas não. Por isso que a Bíblia diz, lá em Coríntios, 1 Coríntios 11, examina-se o homem, pois a si mesmo, ou seja, examinar a sua vida espiritual, examinar o seu ser diante da palavra, porque isso aqui é sério, porque muitos podem perder a salvação, porque Jesus ele disse que é muitos chamados e poucos escolhidos, e nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no meu reino, diz a palavra de Deus, mas todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. Aqui ele disse que muitos vão dizer: Senhor, eu tenho bebido, eu tenho comido na tua presença, Senhor, eu tenho ensinado na minha
estar na presença de Deus. Uma hora ele faz a obra do Senhor, uma hora ele evangeliza, uma hora ele prega, uma hora ele ajuda os necessitados, mas ele está às vezes com falha com o Senhor, às vezes está no pecado de morte, às vezes não está levando a sério a palavra de Deus, é um crente Raimundo. Uma hora o pé dele está na igreja e o outro no mundo, ainda não largou o pecado, não largou tudo aquilo que desagrada a Deus, e está com a vida santa no altar. Isso aqui é sério, isso aqui é sério para todos nós, meus irmãos. Às vezes nós falamos, não, já aceitei Jesus, já me batizei, já faço parte da membresia, já tomo a Santa Ceia, participo do corpo e do sangue de Jesus, eu estou salvo. Espera aí, aqui na palavra de Deus tem restrições para as nossas vidas. A Bíblia diz o quê? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Desde a base que nós aceitamos Jesus e nos convertemos, ali já começa uma fidelidade, um ciclo, uma aliança de nós, seres humanos, para com Deus. E se ser fiel do começo até a morte, é honra para aquele que vai ser salvo, é mérito, é coroa de honra, é um galardão que o Senhor vai dar, um prêmio, uma recompensa para quem perseverar até o fim, para quem insistir. Não é nós estarmos andando com o exemplar, que é a palavra de Deus, debaixo do braço, na bolsa, e andar de qualquer jeito, no adultério, na prostituição, na fornicação, subindo em cima de púlpito de qualquer jeito, e pregando, e revelando, mentindo. Não, é uma vida santa, é uma vida exemplar, meus irmãos. E o que eu estou falando aqui, tem muitos em toda a face da terra que faz isso, nos 4 cantos do mundo. Por isso que Jesus disse que o pai de família, ele rejeitou quando foram bater na sua porta, querendo ter gozo e participar também ali dentro. Ele disse: não vos conheço, mas Senhor, eu tenho participado dos teus banquetes, eu tenho comido, tenho bebido, o Senhor tem ensinado em nossas ruas. Jesus estava passando em Jerusalém, ele estava vindo das cidades circunvizinhas, ensinando e andando em Jerusalém, como nós lemos no versículo 22. Por isso que uma pessoa perguntou para ele, e hoje Jesus, ele ensina também nas ruas, através dos discípulos, de nós que somos chamados de discípulos, porque nós abandonamos o pecado, abandonamos o mundo e aceitamos a Jesus. Ele não está fisicamente, mas está espiritualmente em nossas vidas, porque nós temos passado pelas ruas, fazemos evangelismo, visita nas casas e tem ensinado a palavra de Deus. É o próprio Jesus. Mas muitos não acatam a palavra, muitos até mesmo tentam trazer para si, mas não conseguem, não tem força. Por isso que ele disse que é muitos chamados e poucos escolhidos. Então nós temos que perseverar até o fim, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que entrar por uma porta estreita, um ensinamento estreito, para que um dia o verdadeiro crente, com dignidade, com respeito, caráter e mansidão, ele venha ter o privilégio de entrar no reino de Deus. Não podemos perder a oportunidade que Jesus nos deu. Se nós estamos aqui, porque Jesus nos escolheu. Não foi nós que escolhemos a Jesus, mas Jesus que nos escolheu, diz a palavra de Deus. Ele chamou cada um de nós, e se Ele nos chamou, Ele tem confiança em nós, Ele tem confiança nas nossas fracas pessoas. Então nós temos, meus irmãos, que entrar, porfilar, insistir numa porta estreita, um caminho apertado, correr dos manjares desse mundo, correr do pecado, correr da vaidade, correr de tudo que é ilícito aos olhos de Deus, para que um dia nós venhamos bater na porta, o Senhor abrir a porta e falar: entra, meu filho,
venha participar do gozo, venha participar da mesa com Abraão, Isaac e Jacó e os profetas. Está aqui o banquete, está aqui a ceia preparada para ti. Rejeitaste o pecado, rejeitaste o mundo, foste afrontados por fulano e cicrano, mas tu não deste ouvido. Entra, eita, que bênção, hein, igreja? Que bênção, meus irmãos, quando nós encontrarmos com Jesus e nós entrando por uma porta estreita, por uma porta apertada, que é o caminho da salvação, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas do reino, olha, e vós lançado fora. Esse é para aquele que perdeu a salvação. Será que vai ter o privilégio de ainda subir para ver o que perdeu? Será que vai ter o privilégio para ver Abraão, Isaac, Jacó e os profetas, como fala no versículo 28? Será que vai ter o privilégio de subir aos ares ainda e depois de lá ser lançado nas trevas exteriores? Se não vai entrar no reino de Deus, vai ser lançado fora, não tem outro lugar. Mateus 7, 13 e 14 vai falar dos dois caminhos: o caminho da perdição e o caminho eterno para o reino de Deus. O reino de Deus é o céu, é vida e vida com abundância. O reino de Satanás é o inferno, aonde vai ser lançado Satanás, seus adeptos, os falsos profetas e todos aqueles que não andaram diante desta palavra. E muitos já estão ali nesse lugar, porque todos os dias, todas as horas, todos os minutos e segundos, descem pessoas à sepultura em toda a face da terra. E quantos que estão descendo sem Jesus? Quantos que estão descendo numa porta larga, que não quer mais dar ouvido a esta palavra, que quer andar conforme os seus desejos carnais, ou as suas concupiscências, conforme a sua vontade, para agradar o homem, para agradar a mulher terrena, e deixa de agradar a Deus. É triste, porque Jesus, Ele vai nos julgar no último dia. Mas aquele que anda conforme essa palavra, conforme os seus mandamentos, a Bíblia diz que não há condenação. Não tem como ser condenado. Romanos 8 vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas conforme a palavra do Senhor. Se você que está ouvindo essa mensagem, você que está onde você estiver agora, se você faz a vontade de Deus, continue fazendo, você está na bênção, meu irmão. Agora, se você faz a vontade da carne ainda, inclina para os desejos da carne, como fala lá em Gálatas 5, fuja da aparência do mal. Jesus está te dando uma chance para que você venha se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, das suas más condutas, e volte a praticar as boas novas com Jesus. Ele está te dando uma nova oportunidade, meu irmão, para que você venha reconciliar com Ele, e para que você venha ter uma nova oportunidade de voltar ao primeiro amor e praticar a palavra do Senhor. Jesus, Ele tem promessa de salvação em muitas vidas, através de você levando a palavra, mas andando do jeito que está, conforme a tua vontade, não tem como operar, não tem como Jesus trabalhar, porque o pecado faz divisão entre o homem e Deus. O pecado, ele fere as narinas de Jesus. Então nós temos que cada dia mais fugir da aparência do mal e fazer a vontade do Senhor. Uma referência é em Mateus 8, versículo 11 e 12. O próprio Jesus, ele disse: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá
pranto e ranger de dente. Então, não é o pastor Ivo que leu em Mateus, em Lucas 13, 28 de si mesmo. Tem outra referência em Mateus 8, 11 e 12, né? Que muitos vão sofrer, que muitos vão ranger os seus dentes após o sofrimento, após a porta bater no teu rosto, porque não vai entrar no reino de Deus. É a palavra do Senhor. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar, ela há de se cumprir. Então nós temos que cada vez mais nos endireitarmos as nossas veredas, como diz a palavra de Deus, e ter um compromisso santo com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão ouvindo essa mensagem. Que Deus possa te dar força para que você venha meditar nessa mensagem durante a noite, durante o dia, e saber que no reino de Deus não vai entrar fornicadores, não vai entrar pecadores, não vai entrar murmuradores, não vai entrar qualquer tipo de bagagem. A Bíblia diz que no céu não entra bagagem, ou seja, não entra pecado. Então o tempo é hoje de você voltar para Jesus. O tempo é hoje de você aceitar Jesus, reconciliar com Jesus e ter uma nova vida com Jesus. Eu quero fazer um convite para você, amado ouvinte, você, amado internauta, para que você venha fazer uma nova aliança com o Senhor. Diga assim comigo essas palavras: Senhor Jesus, neste momento eu estou reconciliando com o Senhor. Perdoa os meus pecados e reescreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da vida eterna. E você que não aceitou Jesus, você vai dizer: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, eu te aceito de coração, escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da vida eterna. Você que aceitou Jesus, confessou com seus lábios, Jesus ele é testemunha e prova, você está na bênção novamente, e o seu nome está escrito no livro da vida. Procure uma igreja pentecostal, Deus é amor, para congregar. Se não estiver próximo da sua casa, procure uma igreja que pregue a palavra. Não olhe para a placa da igreja, mas sim para os ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.